Esse podcast foi gravado pela professora Carolina Rosa, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Olá, eu sou a Carolina, professora de gramática do Ângulo Sorocaba, e agora nós faremos as aulas 15 e 16 do primeiro ano, nas quais nós falaremos sobre intertextualidade. Esse assunto ele já foi tratado nas aulas anteriores, agora a gente vai fazer apenas um aprofundamento. Para isso, eu vou querer que vocês ouçam as 3 primeiras estrofes de uma música do Lenine. O nome dela é Todas Elas Juntas num Só Ser. Não canto mais Babete, nem Domingas, nem Chica, nem Teresa de Benjó, nem Drão, nem Flora do Baiano Gil, nem Ana, nem Luísa do Maior. Já não homenageio Januária, Joana, Ana, Bárbara de Chico, nem Yoko, a nipônica de Lennon, nem a Cabocla de Tinoco de Tonico, nem a Tigresa, nem a Vera Gata, nem a Branquinha de Caetano, nem mesmo a linda Flor de Luiz Gonzaga, Rosinha do sertão pernambucano, nem Risoflora, Flor de Chico Sainz, nenhuma continua nos meus planos, nem Cátia Flávia de Fausto Fawcett, nem Ana Júlia do Los Hermanos. Só você. Com o trecho dessa música, acho que deu para notar como as intertextualidades são importantes para a criação artística, porque elas vão criar o diálogo, vão criar a conversa entre diversos textos. Agora nós vamos falar sobre semântica, que é o conteúdo das aulas 17 e 18. Pode ser que você se lembre que no caderno 1, nós também tivemos uma aula com esse nome, Semântica 1. Agora é a Semântica 2. Nessa aula eu vou começar falando de sentido não literal, que é o sentido figurado, o sentido que não pode ser levado ao pé da letra. Para isso eu vou usar algumas expressões, para você entender o que eu estou falando. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai se aposentar, que é o sentido literal, existe uma expressão que é pendurar as chuteiras. Outras expressões nesse âmbito. Me deixou a ver navios, pisando em ovos. Ela abriu o coração. Esses dias eu estou de cabeça quente. Nenhuma dessas falas pode ser pensada no sentido literal. Nenhuma pode ser pensada no seu sentido real. Essas expressões ocorrem com o sentido figurado, muitas vezes porque algumas palavras apresentam polissemia. Polissemia quer dizer que ela tem vários sentidos, diversos sentidos. Para isso, vamos pegar uma palavra e trabalhar como exemplo. A palavra rede. Fazer alguns sentidos dela para a gente notar como ela é polissêmica. Existe rede de pesca, existe rede usada nos esportes, como rede de gol, rede de vôlei, rede de basquete. Existe rede para colocar no cabelo, quando a pessoa vai cozinhar. Existe a rede de pesca, a rede de balanço. Existe aquela rede chamada de rede de mercados, redes de lojas. Ou seja, fizemos 8 sentidos aqui, sem muito esforço da mesma palavra. A polissemia, por sua vez, acaba dando a possibilidade de criarmos algumas ambiguidades. Esse prefixo ambi quer dizer de duplo, quer dizer de 2. Ambiguidade quer dizer que algumas expressões elas conseguem ter mais que um sentido, ou seja, vai causar um pouco de problema na lógica do sentido literal, porque a pessoa pode ouvir uma frase e não saber exatamente o que ela quis dizer. As ambiguidades são usadas nas poesias, nas músicas. Bem, se você já ouviu qualquer música no famoso ritmo funk, você sabe muito bem o que é uma ambiguidade. Para ficar como ilustração, eu vou usar algumas frases aqui que, pelo que eu ouvi falar, foram tiradas de jornaizinhos de paróquias, de igrejas. E elas trazem algumas ambiguidades curiosas, principalmente pelo contexto. Primeira delas, para aqueles que têm filhos e não sabem, a paróquia possui uma creche no 2º andar. Pegou a ambiguidade?
para aqueles que têm filhos e não sabem. Não sabem o quê? Que têm filhos ou não sabem que a paróquia possui outra creche? Agora eu não vou explicar mais, vou deixar com vocês. Esta tarde teremos congraçamento nos lados sul e norte da igreja. As crianças serão batizadas nos 2 lados. Outra frase. Sendo este o domingo de Páscoa, pediremos à senhora Jandira que ponha um ovo no altar. E a última. Quinta-feira, às 5 horas, haverá reunião do Clube das Jovens Mamães. Todas aquelas que quiserem se tornar uma jovem mamãe devem contactar o padre Cavalcante em seu escritório. Se fosse o padre Fábio de Mello, eu ia me inscrever para ser uma jovem mamãe, mas tudo bem. Queridos, esse é nosso estudo da semana. Até mais.